Ainda sobre aceitar Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente diz sim para a natureza de Deus vir habitar novamente na nossa vida. Lembra? O sacrifício dele foi o preço suficiente para que Deus pudesse voltar a ser um conosco e nós um com ele. Não na plenitude do último dia, mas estamos caminhando para esse lugar. Então, o nosso corpo agora pode ser o quê? Aperfeiçoado pelo nosso espírito. Quando o pecado ele entra na nossa vida, a gente passa a ser governado pelas nossas emoções, pela nossa alma. Lembra de Adão? Assim que pecou, ele teve medo de Deus. Então esse medo, essas emoções, esses sentimentos passam a governar a natureza do homem. E quando a gente diz sim para Jesus, a gente diz sim à natureza dele em nós. Então a gente vai renunciando a essa natureza limitada, pecaminosa, para acessar a plenitude da vida no Espírito. Então eu e você precisamos passar por uma renovação de mente, deixando com que essas coisas carnais e emocionais parem de nos controlar, para que a nossa vida no Espírito seja o controle perfeito da nossa existência. E isso exige de nós um posicionamento e uma nutrição da nossa nova natureza. Se você não nutre o seu espírito, você não vai viver uma vida no Espírito. Você vai ser um crente salvo vivendo na carne. Paulo fala, vocês ainda são carnais. E viver na carne é inimizade ainda contra Deus. Então, quando eu e você permanecemos na carne, a gente renuncia àquilo que Jesus fez por nós, mesmo tendo o entendimento do que ele fez. Então, quando você aceita Jesus, você recebe a natureza de Deus. E se você deixar com que essa natureza de Deus absorva a sua natureza humana, você vai viver a estatura do que o próprio Cristo viveu. Ele nos prometeu que faríamos sinais maiores do que ele fez. E não é só sobre milagres e maravilhas, é sobre transformação. Lembra que Apocalipse fala que ele foi o primogênito dos mortos. O primogênito da morte cristã. Aquele que morre na carne, mas vive no Espírito.